já tá gravando já certinho. Então, vamos começar assim. Queria primeiro que você se apresentasse pra gente, o seu nome, tudo certinho. Meu nome é Érica, eu tenho 46 anos. Eu me formei em fisioterapia em 2002 e fiz uma pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória de 2002 a 2004. Foi quase um ano e 3 meses de pós-graduação. E praticamente essa pós-graduação foi totalmente feita num hospital em Santo André e eu me formei pela Metodista em São Bernardo. Poxa, bacana. Qual o local que você atua atualmente? Atualmente eu estou num hospital em São Paulo, na Maestro Cardim, e eu já estou lá há 17 anos, nesse mesmo hospital. Pô, legal. É a sua área? Você podia descrever pra gente aqui, mais ou menos, com o que você trabalha? Hoje em dia, o hospital é voltado para a área de oncologia, então a gente só trabalha com a parte oncológica, né? Hoje em dia eu estou na enfermaria, mas fiquei por 16 anos atuando na UTI. E a parte que a gente trabalha é a parte de reabilitação, admissão e evolução dos pacientes oncológicos na área hospitalar mesmo. Sim, bacana. A gente queria saber que qual foi a sua motivação para você escolher o curso de fisioterapia e estar há tantos anos assim escolhendo essa profissão. Foi uma coisa meio engraçada, porque eu estava numa época que eu não sabia para onde eu ia. E aí eu comecei a fazer teste vocacional, e aí fiz um teste vocacional que deu fisioterapia, psicologia e veterinária. Nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí psicologia eu não queria, não é a minha cara ficar sentada olhando, né? Conversando. E aí eu falei, veterinária, eu tenho muita dó dos bichos, eu não ia conseguir tratar, e eu falei, eu vou fazer fisioterapia porque pelo menos eu vou poder ajudar e reabilitar alguém, né? Sim. E aí eu fui para essa área da fisioterapia e acabei me apaixonando. Foi um teste Pô, vocacional aplicado por uma tia minha, que é psicóloga, e tô até hoje na área. caraca, que legal. Você desde sempre você tinha algum interesse de fazer a área da saúde ou realmente só foi caiu de paraquedas se você realmente não sabia mesmo e calhou de fazer físio? Foi sempre tudo paraquedas. Eu sempre quis fazer alguma coisa para ajudar os outros. Eu fiz muito Uhum. trabalho voluntário antes da faculdade, depois da faculdade, mas nada voltado para a fisioterapia, Sim. né? Então, assim, por sempre ter esse negócio de, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu acabei escolhendo a fisioterapia e a cardiorrespiratória não era a área principal que eu queria pediatria, mas acabei fazendo cardiorrespiratória e me apaixonei. Caraca, que bacana. Normalmente é bem difícil assim, você entra com uma ideia, você acaba mudando assim, é bem bacana isso. A gente queria saber também um pouco como que é a sua rotina, o seu dia a dia, como que é a rotina no hospital em si. A carga horária da fisioterapia é de 30 horas semanais. Isso, no local que eu trabalho, sempre foi respeitado e a gente tinha até uma carga horária diferente. Eu sempre fui do noturno, então eu sempre trabalhei à noite. Nesses 17 anos eu estou à noite, só que no começo a carga horária era diferente. Então eram 12 horas à noite, 12 horas à noite e 6 de dia. Então a gente tinha essa escala bem diferente. Com as mudanças que tiveram lá, a nossa carga horária ficou 12 por 60. Então a gente trabalha uma noite sim, duas não. Né? É um horário bem adaptável, né? Pelo menos Uhum. eu consigo ter o dia livre. Né? E a Pô, rotina hospitalar é essa: a gente chega, pega o plantão do pessoal do dia, avalia quantos pacientes nós temos e vamos atender de acordo com as prioridades que a gente tem à noite, né? Na enfermaria, hoje em dia,
Os pacientes são mais sossegados, mas as intercorrências sempre acontecem. E aí a gente vai levando o plantão de acordo com as necessidades do setor. Uhum. Você comentou também que você começou pela UTI. Como que foi esse seu primeiro contato com a UTI já? É, a gente, nos outros hospitais que eu trabalhei antes desse, a gente nunca começa pela UTI, né? É muito difícil. Uhum. É um degrau a ser conquistado, né? Porque não é qualquer um que eles jogam. Pelo menos eu acho que hoje em dia também não deve ser assim. Eles jogam numa UTI, né? Então primeiro você começa na enfermaria e aí depois da sua avaliação, se você tiver condições, você vai para UTI. Mas eu sempre mantive essa linha. Eu comecei com UTI pediátrica, com UTI neonatal e depois eu fui para UTI adulto. Poxa, bacana. Você pode contar também pra gente mais ou menos como que foi o seu período de estágio? Pra gente poder pegar e já ter aquela informação já pra gente saber o que que a gente vai passar lá no 18º semestre, né? Porque agora lascou. O, o estágio, a gente teve o primeiro estágio na graduação, né? Que o último ano da graduação foram só estágios. A faculdade ela tinha uma clínica, escola montada dentro, e com quase todas as áreas, né? Neurologia, pediatria, hidroterapia, esportiva, ortopedia, todas as áreas tinham, só não tinha área hospitalar porque é um complexo, né? Sim. E a área hospitalar a gente fazia fora, nos hospitais conveniados. Mas eu acho que o estágio, ele é toda a ansiedade que você tem de um curso. Porque tudo que você aprende, você tem que pôr em prática. Então, assim, você se vê colocando a mão na massa, você se vê realizando, não só você, mas o paciente. Você vê evolução, você vê tudo que você estudou, você vê acontecendo. Então, eu acho que, assim, o estágio, por mais medo que dê, é um momento mágico, né? E aí, a parte hospitalar a gente fazia fora, e foi meio que no estágio que eu me apaixonei pela cardiorrespiratória. Porque até então eu só queria fazer pediatria. Poxa, que bacana. A gente queria saber também como que vocês fazem o primeiro contato, a primeira avaliação quando o paciente ele dá entrada na ficha médica dele. Queria saber como que vocês fazem esse tratamento com ele de início. Lá no hospital, né? Na enfermaria. Isso. Nós não temos mais PS no hospital que eu trabalho. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Nós somos avisados por um meio de um link, de um aplicativo que o paciente internou. E aí a ficha de admissão, ela é padronizada para toda a rede, né? Então, assim, para minha área que é oncologia, é a mesma que é de cardio, que é a mesma que é de ortopedia, e aí a gente complementa o que tem realmente necessidade na nossa área, né? Então, a avaliação inicial, o paciente deu entrada lá, a gente faz o checklist, eu leio a evolução do paciente, o quadro clínico que ele estava, vejo os exames, e depois vou avaliar o paciente. Se eu achar que faltou alguma coisa na hora que eu avaliei ele, eu vou procurar no sistema de novo, né? Mas a princípio é o quadro clínico dele, o diagnóstico dele, como ele tá, o que ele espera, né? E acima de tudo, além do paciente, o que a família espera. Porque às vezes o paciente entra lá com uma dor abdominal, mas o quadro clínico dele não é só a dor abdominal, né? Às vezes é um problema mais profundo e a família às vezes não tem muita noção disso, né? Então, assim, a gente procura, além da parte física, né? A parte motora, a parte respiratória, toda avaliação que a gente faz, a gente vê o que a família espera, né? O que o paciente espera. E aí a gente já deixa bem claro todo o tratamento que nós vamos fazer, o protocolo da instituição, a primeira mobilização fora do leito, que é preconizado lá. E aí, em cima disso, a gente vai ver o tratamento da parte da fisioterapia que a gente vai realizar na enfermaria. Sim, sim. Então você sempre tem esse primeiro contato já com a família para
poder pegar e dar o primeiro diagnóstico, para poder pegar e, consequentemente, acalmar um pouco mais também, né? Ah, sim, essa parte humanizada tem que ser feita, né? Porque hoje eu estou na enfermaria, mas na UTI, a visão que as pessoas tinham é que o paciente entra na UTI para morrer, Sim. né? Então o desespero já é total. Todo mundo chega lá desesperado. E não é assim, né? Se for para morrer, eu sou daquelas que não precisa vir para o hospital, né? Vem para o hospital para ser tratado. Se não tiver um tratamento curativo, um tratamento paliativo, né? Para os sintomas, para o que o paciente está sentindo. Uhum. Eu penso muito nisso, né? E aí a gente acolhe a família também junto com o paciente. Poxa, bacana. Vocês são uma equipe ou vocês trabalham individualizado? A gente também quer saber como que vocês fazem o plano de tratamento para aquele paciente. A princípio, eu, à noite, como eu fico, às vezes sozinha, às vezes com um colega na enfermaria, e eu estou tratando o paciente, o tratamento é individualizado, né? Eu, à noite, como eu não tenho uma equipe de fisioterapia para discutir, realizo o que precisa. Durante o dia, é passado em plantão, e aí a gente decide o que é melhor pro paciente, né? Esse paciente tem condição de sair do leito, esse paciente não tem, esse paciente tem condição de fazer exercício, esse paciente tem uma dor intratável, que a gente chama, né? Paciente oncológico tem muito disso. Então, assim, aí a gente decide o que a gente vai fazer. Vale a pena tirar do leito? Vale a pena não tirar? Vamos esperar os remédios fazerem efeito, né? Tudo em volta, assim, da parte médica, da parte da enfermagem, porque é todo um trabalho em conjunto. Sim, sim. Pô, legal. Queria que você compartilhasse também um caso mais marcante durante ao longo da sua carreira inteira. Nossa, um caso marcante foi no começo, há, sei lá, 20 anos atrás. Eu trabalhava na UTI pediátrica e eu atendi um bebezinho de 6 meses que internou por uma pneumonia. E essa pneumonia a gente tratava, ele precisou ser entubado, ele saía do respirador e logo voltava a ser entubado, ele não conseguia ficar fora. E aí, depois de quase 6 meses, ele fez 1 ano com a gente no hospital. Resolveram fazer uma ressonância nele, porque a gente descobriu que ele não sentia dor. E aí fizeram uma ressonância na cabeça dele e descobriram que ele tinha um tumor na cabeça. E aí o médico levou ele pro centro cirúrgico e quando voltou ele falou pros pais, eu tava junto, falou pros pais que o filho deles não ia acordar mais. Caraca. E aí, na hora que o pai dele chamou ele, ele abriu os olhos. Então isso pra mim, assim, foi uma coisa muito marcante. Muito marcante. E hoje em dia ele faz uso de traqueostomia. Eu tenho contato com os pais dele ainda. E ele anda, ele vai pra escola, ele tem as limitações dele, mas ele tem o cognitivo dele preservado, né? Ele só não fala por conta da tráqueo, mas ele entende tudo que você fala, ele é super inteligente. Então, assim, é um caso que me marcou e que eu mantenho contato com a família até hoje. Poxa, que bacana. É bem naquele caso que você falou, aquele tratamento mais humanizado mesmo. Você pegou e se levou realmente para a vida. Tanto é que você tem até o contato hoje em dia com os pais da criança. Bem bacana isso da sua parte, acho. É bem admirável mesmo. É uma coisa admirável, mas é uma coisa não aconselhável, né? Sim. Porque você se apega, você sofre junto, você leva para a vida, mas são coisas que você acaba aprendendo a administrar com o tempo, né? Eu dificilmente hoje em dia eu tenho pacientes com contato pós, né? Eu aprendi a dividir, mas na pediatria é muito difícil você não ter o contato, né? Sim. Poxa, a gente quer saber também um pouco dos desafios que vocês enfrentam atualmente no cenário que a fisioterapia está passando, como que realmente é no hospital, nos leitos. Desafio em que sentido?
Porque, assim, eu trabalho num hospital que eu não tenho falta de material nenhum, é um hospital particular. Sim. Então, assim, em termos de material, eu não tenho desafio nenhum. Tudo que eu preciso, eu tenho ali, né? Então você tem totalmente o suporte ali. Então, como seria Tenho. mais o desafio na questão dos pacientes? Eu sei que são casos bem atípicos, às vezes pode ter alguma intercorrência, algo mais grave. Queria saber também como que é nessa questão com os pacientes, como seria esse desafio do dia a dia, dessa rotina. Eu acho que, em termos de paciente, o desafio é diário, né? Porque o paciente pode ter uma patologia super comum, mas cada um reage de um jeito, né? O paciente, por exemplo, um oncológico que eu trabalho lá, você vê 10 pacientes com câncer de mama, né? Todos são diferentes, né? Então você tem que saber como tratar cada um, quais as consequências que o paciente teve. Um paciente teve só a mama retirada, outro paciente teve a mama e os linfonodos. Então já são atenções diferentes que você tem que dar, Sim, né? Então eu acho que o desafio é você estudar, né? Porque você sempre vai ver uma coisa que você nunca viu na vida, né? E você sempre vai ter que ir atrás daquilo, né? Ou seja, da patologia ou de um medicamento que você nunca ouviu falar, né? E eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, né? Na é como profissão. dizem, né? A fisioterapia, a área da saúde, é uma área que sempre está em constante evolução. Então, é sempre um estudo, é sempre você estar se baseando em artigos novos, estudando realmente para poder entender. Sim, o tratamento de antigamente, que a gente tinha, por exemplo, ventilação mecânica, né? Algumas coisas nem se usa mais, né? Alguns modos ventilatórios que há 22 anos atrás você usava, hoje em dia nem existe mais, né? Então, assim, você tem sempre que estar estudando para poder se atualizar e dar o melhor tratamento para o paciente, sempre. Sim, sim. Bem legal isso. Eu acho que quem se acomoda não, não faz a profissão, não atua na profissão, né? Só toca o barco, que a gente chama. Uhum. Érica, Uh, por isso eu vou prosseguir agora com a entrevista, porque ouvindo, né, me surgiu umas dúvidas também, né, sobre principalmente esse último comentário seu. Uma coisa que todos os nossos professores agora comentam, né, quem não, quem não estuda ou não sempre está se informando anualmente, diariamente, na nossa área, não só na nossa área, né? Mas na área da saúde não vai para frente, né? Porque é uma área que sempre vive mudando, né? realmente, a parte, assim, na minha área, na parte de respiratória, de UTI, pronto-socorro, a parte de ventilação mudou totalmente, os ventiladores se modernizaram. Antigamente a gente tinha que ficar fazendo milhões de contas para ver se um paciente tinha condições de ser estubado ou não, né? Hoje em dia o ventilador te dá muito mais valor do que antigamente, que não te dava nada, né? Então, assim, muitos testes você consegue fazer no ventilador. Então, assim, tudo você tem que atualizar. Eu falo que mexer no ventilador é igual andar de bicicleta, né? Só muda o modelo, mas você se vira ali para mexer. Mas, por exemplo, você pega um ventilador hoje, ele tem uns modos ventilatórios diferentes. Que no outro antigo não tinha. Então, se você não for atrás, não se atualizar, você vai ficar olhando sem saber o que fazer, né? Também com um desenvolvimento da tecnologia também acaba principalmente influenciando em todas as áreas, né? Não só na nossa área da saúde, em todas também. Então tem que ficar sempre se autorizando mesmo. Então. Tem que ir atrás, porque senão, se você ficar estagnado, você não sai do lugar, né? Uhum. É até legal você falando isso, porque a gente vê que é uma parte realmente verdadeira, porque desde que a gente começou o ano, né, a gente escuta isso desde o primeiro dia. E tem uma área que não para de estudar. A gente estuda 5 anos, mas é pra vida inteira. É isso mesmo. Você comentou que você fez uma pós em fisioterapia respiratória, que teoricamente é a sua área, né? Isso.
Hoje em dia você fala que não atua mais tanto nessa parte, mas é a sua área pós, certo? Eu só não atuo na UTI, né? Na UTI. Eu saí o ano passado. Você, como especialista nessa parte respiratória, você recomenda algum hábito para manter uma boa saúde respiratória ou algum hábito saudável? Você, vendo na sua experiência. É o básico de hoje em dia, né? Alimentação saudável, que a gente fala. Não beber, não fumar. Hoje em dia a gente tem os vapes da vida. E já foi confirmado por estudos que acaba com o pulmão muito mais do que o cigarro. E a parte do exercício físico, que a gente acha que é só às vezes por estética, para ficar bonito e tal. Mas não, a parte de exercício, ela atua na parte respiratória também. Então, assim, é o principal conselho, né? A arte da vida moderna, né? Não beber, não fumar, alimentação saudável e exercício físico diariamente. Não só para respiratório, como para o resto inteiro do corpo, né? Cabeça. Sim. É legal você falando isso, porque hoje em dia é complicado, né? Com essas coisas mudando, o vape, como você falou. Hoje em dia, com a academia também, o pessoal acha que é só para academia, para ficar forte, esteticamente, mas às vezes a estética também não tem nada a ver com a saúde. Então é complicado hoje em dia. O pessoal vai muito por falsas informações, que hoje em dia é o que mais tem, infelizmente. Eu acho que a parte da academia, ela, né, quando você vai pensando em estética, você melhora até a sua parte mental, né? Porque o fato de você se sentir bem já melhora 50% da vida, né? Uhum. Mas o resto tem que acompanhar, tem que cuidar da saúde, tem que fazer exames regularmente, ter um acompanhamento médico, mesmo a gente sabendo que não é o foco da população hoje em dia, né? A maior parte da população não tem acesso a isso. Mas eu acho que, né, é o conselho que a gente sempre dá. Sim. É o principal, né? Sempre manter o máximo de saúde possível, independente da área. Sim. Você comentou que desde quando praticamente você se formou, você já começou trabalhando, está no mercado de trabalho há anos, né? Vamos colocar assim. Desses anos, praticamente, né? Qual que foi as habilidades, ou a principal habilidade primordial que você desenvolveu na profissão, ou alguma coisa que fez você gostar mais da profissão, vendo de perto mesmo? Eu acho que a parte do... Nunca pense em reconhecimento profissional, porque isso você dificilmente vai ter. Mas eu acho que é a parte do resultado do seu trabalho, né? Você vê, por exemplo, eu trabalho no hospital, mas é um paciente indo de alta, é um paciente voltando a andar, é um paciente voltando a respirar, né? Sozinho. Então eu acho que assim, o que eu mais aprendi foi a dar valor às pequenas coisas. Né? Acho que no começo da profissão a gente espera o reconhecimento. Ai, tomara que ele me veja. Ai, tomara que ele agradeça. Não. Dificilmente alguém vai agradecer, dificilmente. Mas o seu interior em ver a reabilitação, em ver a melhora, né? Esse caso que eu falei, era uma criança que não ia nem acordar. Né? E hoje em dia ele anda, ele vai para a escola. Eu acho que assim, a evolução, eu acho que é o maior reconhecimento que a gente tem. É uma satisfação pessoal e profissional, né? Exatamente. Interessante isso, ainda mais com o próprio caso que você comentou nas perguntas passadas. Para não ficar tão extenso, né? Eu sei que a gente fica aqui enchendo o seu saco, né? Imagina! Pra gente, né? A gente está no primeiro semestre de fisioterapia. A gente tem mais 5 anos pela frente, praticamente. E muito mais ainda, né? Como a gente conversou aqui, é uma área que nunca para de desenvolver. Qual que é o conselho que você daria pra gente? Eu acho que o professor de vocês já deu, que é a parte de estudar.
Porque por mais irrelevante que uma matéria pareça, ela sempre vai aparecer na sua vida. Então, assim, se você acha que, eu não gosto de ortopedia, sempre vai aparecer um paciente de ortopedia, seja no hospital, seja no home care, no paciente particular. Então, você tem que saber o que você vai fazer. Tanto para você atender, ou para você falar, não tenho condições de atender porque não é minha área. Né? Então, você tem que sempre estudar, saber de tudo um pouco, para você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Né? No hospital a gente tem protocolos, então paciente de ortopedia que a gente vai atender, por exemplo, se eu mudar de unidade e for para a unidade de ortopedia, eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? O que faz no primeiro pós-operatório, o que faz no segundo, o que faz no terceiro, e eu tenho que saber também o que eu não posso fazer, né? Porque a gente tem sempre que estudar para não cometer erros. Nós somos humanos, erros acontecem, mas assim, a gente tem que fazer de tudo para que eles não aconteçam. Porque é um ser humano que está ali. Então, assim, estudem. Sempre. Independente da área que vocês escolherem. Sim, né? Como você mesmo falou, tem uma área que realmente tem que estudar. E como a gente tem que ser profissional nessa parte. Independente da área que for. Como você falou, sempre saber pelo menos o básico de cada área e saber o que você sabe, o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. É isso mesmo. Poxa, Érica, a gente queria agradecer muito pela sua disponibilidade de estar realizando essa entrevista com a gente. Por ter compartilhado também essas experiências, toda a sua trajetória na profissão. E muito obrigado por tudo. E desejamos um ótimo final de tarde para você. Então vocês estudem bastante para vocês cuidarem de mim quando eu ficar velhinha, viu? Não, pode deixar. A sala toda tá escutando agora, ó. Aí todo mundo estudar agora, sentar a bunda na carteira e escutar o que a professora sempre tem pra falar e passando nos slides. Isso mesmo. Se precisar, pode me ligar. Fechou. Érica, muito obrigado e Obrigada. até. Boa tarde para vocês. Tchau, Obrigado. tchau.